Você entendeu? Então, nós não somos melhores do que a igreja de Paulo. É inacreditável. Agora o versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, hein? Não está até o começo não aqui, até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. As pessoas pensam que esse evangelho será pregado no mundo inteiro, será, olha, a última pessoa, quando ouvir falar, Jesus é o Salvador, aí vai acontecer uma explosão, o céu volta e aí ele leva o pessoal para o céu. Não é isso que o texto está dizendo. Não. O evangelho hoje, meus queridos, está sendo pregado. Nós estamos aqui na internet pregando o evangelho. E quantas pessoas no mundo estão vendo os nossos vídeos, né? Aqui. Quantas, você mesmo, você que tem o seu canal aqui no YouTube, você de qualquer forma está fazendo alguma coisa. Né? Apesar que tem muitas pessoas ainda que não têm computador, que não têm noção dessas nossas informações. Por isso que é importante, né, você baixar os vídeos que você acha interessante da internet, gravar um DVD, né? Tome cuidado também com as heresias para não confundir a cabeça das pessoas, que como o grupo aí faz, né? E aí passa esses DVDs para as pessoas, passa para eles, porque tem muita gente que não tem computador ainda, que não tem nem internet, coitado, né? Então é onde a gente precisa ajudar essas pessoas, tá? Então vamos lá. Mas aquele, versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo e tem testemunho em todas as gentes. Mas o versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação do que fala o profeta Daniel estiver no lugar santo, que ele é que entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes, mas a das grávidas a que amamentarem naqueles dias. O versículo 15, Jesus disse: quando, pois, virdes a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel, quando estiver no lugar santo, que ele é que entenda. Essa abominação do que falou o profeta Daniel é exatamente o que Daniel falou no capítulo 9, versículo 27. Ele disse: e ele firmará o concerto com muitos por uma semana. Uma semana, na visão de Daniel, de acordo com alguns estudiosos, não é uma semana de dias, mas semanas de anos. Porque um dia, pelo que eu vi aqui pela Bíblia, parece que um dia equivale a um ano, de acordo com a tabela de conversão profética. Então nós temos 7 anos, só que esses 7 anos é dividido em 2 fases. Porque fala metade da semana, e metade de 7 são 3 anos e meio, concorda? Então Daniel 9:27 fala: e ele firmará o concerto com muitos por uma semana. Quem é esse ele? Ele é o anticristo. Firmará o concerto com muitos, não somente com Israel, mas com o Oriente Médio. É claro que o mundo vai ser influenciado com essa falsa paz, onde vão dizer que a paz é segurança e depois virá uma repentina destruição. Isso, essa falsa paz, está registrada em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Quando Paulo diz: quando todos disserem paz e segurança, virá uma repentina destruição, tá certo? Então, a abominação da desolação, do que falou o profeta Daniel, Jesus está dizendo, é o seguinte: o anticristo, ou falso profeta, essas bestas dos infernos aí, vai colocar uma imagem dentro do templo judaico. E esse templo vai abrigar a imagem vai falar e vai exigir adoração. Aí você fala: mas como é que pode uma imagem falar? Primeiro que quando João teve essas revelações, no Apocalipse, lá no capítulo 13, João viu umas revelações da besta falando, ele não sabia nem que era lamparina direito, né? Vamos dizer assim, nem que sabia o que era uma lamparina. Imagina computador, televisão, satélite, foguete, carro, ele não sabia disso, então ele viu uma imagem falando. Então, como a gente não sabe ainda como é essa imagem, a gente pode conjecturar, isso é uma opinião minha, tá? Isso não está na Bíblia. Mas eu acho que esta imagem, ela pode ser uma holografia, pode ser uma robótica, pode ser também alguma coisa que vai transmitir a imagem, por exemplo, um televisor, ou um computador, através de internet, porque as pessoas serão obrigadas a adorar a imagem. Você lembra que na época de Sadraque, Mesaque e Abdenego, as pessoas que não se curvavam diante da estátua, essas pessoas eram lançadas imediatamente dentro da fornalha de fogo ardente? Então, e muita gente não, se curvou, né? Poucos não se curvavam. Então a história, ela vai só se repetir agora. Então, o que aconteceu no passado vai acontecer agora no futuro, é claro, de uma forma mais cruel, né? Porque as pessoas serão obrigadas a adorar. E quem não adorar, a ordem é para matar, né? Isso está em Apocalipse 13. É onde as pessoas vão perceber, muitos cristãos que tiveram aí a oportunidade de saber do arrebatamento, né? Da volta de Cristo, essas pessoas estarão agora atentas concernente a isso. Então a imagem é isso.
A imagem, né, a abominação da desolação é a imagem da besta dentro do templo judaico. E aí ele diz que na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E eu vou mostrar para vocês que aqui, até o versículo 19, eu vou mostrar aqui para os irmãos, parece que o arrebatamento ainda não aconteceu. Você está acompanhando a leitura aí, parece que até agora não aconteceu. Eu estou abrindo a Bíblia aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e nós vamos ver qual é a opinião do apóstolo São Paulo concernente a isso. Porque Paulo, ele fala categoricamente sobre a questão da vinda do anticristo. Vamos ver 2 Tessalonicenses capítulo 2 aqui. Olha o que ele diz. Ora, irmãos, rogo-vos pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Quer dizer, Paulo aqui está rogando, né? Pela reunião, porque os Tessalonicenses, os irmãos também de Corinto, eles já estavam esperando a volta de Cristo naquela época e havia uma heresia, como está acontecendo nos dias de hoje, as pessoas esperando essas férias que vão tirar no céu. As pessoas já vivem no bem, já vivem lá na monotonia, né? Ainda vai ser tirado daqui para ser para o céu, achando que Jesus não vai cobrar da gente muitas coisas, né? Porque o salário do pecado é a morte, está em Romanos 6:23. Olha o que Paulo fala em seguida. Olha, irmãos, que ninguém vos movais facilmente do vosso entendimento, né? Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Agora olha o que ele diz no versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane. Ele está dizendo, ninguém te engane, hein? Porque não será assim. Não será assim o quê? Porque o pessoal estava achando que Jesus ia voltar naquela época. E o restante vão passar pela tribulação. Mais ou menos isso, tá? Eles estavam debatendo a minha volta, o que acontece hoje. Paulo está falando, irmãos, não será dessa forma. A volta do Messias não será dessa forma. Olha que eu aprendi do Senhor também. Olha o que ele diz aqui. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim a volta de Jesus. O arrebatamento. Sem que antes venha a apostasia. Então nós estamos passando pela apostasia, certo? Mas tá aí. E se manifeste, olha, depois da apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse cara? É aquele cidadão que Daniel falou no capítulo 9, versículo 27. E ele firmará um conselho. Ele é esse cara aqui, o homem do pecado. Você está entendendo? Olha o versículo 4, olha que interessante. O qual se opõe. Quando essa tranqueira do anticristo se levantar, ele vai se opor. Olha aí. E se levanta contra tudo que se chama Deus. Ou se adora, de sorte que se assentará como Deus num templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse templo de Deus não é Roma. Porque primeiro que Roma não é o templo de Deus aqui, pela visão de Paulo. Você está me entendendo? Paulo está falando exatamente de uma perseguição no futuro. É claro que alguns atribuem isso aqui para o ano 70, quando o imperador Tito sentou dentro do templo, tá? Mas só profecia para o futuro. Não vos lembrais do que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Paulo está dizendo, vocês lembram? Quando ele estava convosco, ele falava com vocês exatamente isso, tá certo? Agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. E algumas pessoas atribuem isso a uma igreja, mas não é. Isso aqui é a força sobrenatural do Espírito do Santo. Mas aqui o texto não está dizendo que o Espírito de Deus, do Eterno, vai tirar ninguém, vai arrebatar ninguém para o céu, não. Ele está dizendo que hoje o Espírito de Deus, ele retém, ele protege, por enquanto, até cumprir as profecias, a manifestação do anticristo. Mas a operação do erro já habita, já está atuando com a operação do erro no nosso meio, no mundo. Né? E nós estamos nesse contexto. Então Paulo está dizendo que o Espírito vai parar de atuar, vai parar ou seja, vai dar ordem para que o anticristo se manifeste sobre a terra. Porque se o mistério da justiça opera, somente há um que agora o resiste a que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a que o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. O pessoal diz que o Espírito Santo vai ser tirado no dia do arrebatamento, o pré-tribulacionista. Mas eu pergunto uma coisa para essas pessoas. Se o Espírito Santo for tirado, a pergunta é, quem é que convence o homem do pecado, do juízo e da perdição? É o Espírito Santo, concorda? Então vamos supor que uma pessoa esteja afastada do caminho da verdade há muito tempo. Que ela se afastou, foi para o mundão mesmo, aprontou tudo. Não, pessoas, não estou falando aí pessoas que estão presas dentro do sistema religioso não, tá certo? Mas largou Cristo, largou realmente a salvação. E foi pro mundão, tá, o liberalismo, tá tudo legal, posso prostituir, posso matar, posso roubar, né, posso fazer o que quiser, porque aí não tem pecado. É que eles acham, né, que não tem problema isso. Então eu penso comigo aqui, se hoje o Espírito de Deus não convenceu este homem que está afastado do caminho que conduz à vida,
E se a esposa dele, por exemplo, é uma seguidora de Jesus, e vamos supor que esse tal de arrebatamento prematuro aconteça agora, é a esposa dele, Shazam, vai para o céu. E aí ele fica. Mas ele já ouviu falar no Evangelho, já ouviu falar da volta de Cristo. Vamos supor que essa visão esteja correta. Pensa comigo. Aí ele vai se deparar num cenário onde as pessoas estarão sendo marcadas. Ele vai procurar a esposa dele com milhões de cristãos pelo mundo desapareceram, o que diz o pré-tribulacionista, né? E aí, eu penso comigo, quem é que vai agora convencer esse cara a se salvar na grande tribulação? Porque o pré-tribulacionismo diz que vai ter uma segunda chance. Se vai ter uma segunda chance, então esse homem vai pensar assim, ó, já que o Espírito Santo foi embora, não vai estar mais aqui, porque os pastores pregaram que o Espírito Santo vai ser tirado. Então, eu não tenho mais o Espírito de Deus. Agora eu vou colocar a marca. Então a pessoa vai lá, vai colocar a marca, vai aceitar o sistema do anticristo. Você está me entendendo? Então, se o Espírito Santo não está aqui, quem é aquela igreja que está se salvando no capítulo 7 até o capítulo 9 do Apocalipse? Quem é? Não está aí problema, né? Outra coisa. Você lembra das passagens das virgens? Está em Mateus 25. Lá Jesus diz assim, e o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. 5 estavam preparadas e 5 loucas. Concorda? Está lá no texto. Só que chegou um momento em que todas adormeceram. Tosquenejaram, né? Quer dizer, ficavam cochilando. E tocou-se uma voz, né? Veio uma voz. E aí então o noivo chegou. E as que estavam preparadas, que eram 5, entraram para as bodas e a porta se fechou. E as outras ficaram procurando, né, azeite. Quando elas voltaram, a porta já estava fechada. E elas bateram na porta. E elas gritaram, como diz o texto. Fizeram assim, abre-nos a porta. A voz do outro lado da porta, que era a voz do noivo, falou, não vos conheço. Então não tiveram segunda chance. Eles não têm uma segunda chance. Não existe terceira vinda de Cristo, meu querido. Examine a Escritura, que você vai ver que a religião, os religiosos, o sistema, enganou as pessoas nessa questão de arrebatamento. Existe, como eu disse para vocês, você sabe, você é uma pessoa inteligente, você sabe que existe muitas coisas erradas dentro das igrejas, mas a gente não tem que generalizar, dizer que todo mundo é do demônio, capeta. Não, pode falar assim, não é verdade? Generalizar, porque a gente pode mesmo, porque a gente fica irado mesmo aí, pastor do capeta, tal, a gente começa a falar isso, né? Mas a gente não pode generalizar, porque é realmente uns escândalos que está acontecendo que irrita realmente, né? Eu acredito que até irrita Deus, né? Mas como Deus não é que nem nós, a ira dele está guardada para a hora e o momento exato, então não tem segunda chance. Quando Noé entrou na arca, as outras pessoas que ficaram no dilúvio não tiveram segunda chance. Quando Ló e sua esposa e filha saíram de Sodoma e Gomorra, os que ficaram em Sodoma e Gomorra não tiveram segunda chance.